Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a flora do meu bioma, do nosso bioma, que é a caatinga. Tem um inscrito do canal que ele sugeriu em alguns vídeos, né? Ele pediu para mim falar um pouco mais sobre o meu bioma, falar sobre a fauna, falar sobre a flora. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando sobre a fauna, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a flora. A vegetação da caatinga é considerada por muitos semelhante a de um deserto, né? Por conta do clima seco e também do calor extremo, né? Quem já passou pela caatinga, quem já teve uma experiência de fazer uma vivência na caatinga na época da seca, sabe que o calor aqui é extremo. Por isso que eles acham semelhante, né, ao deserto. Como eu já falei em outro vídeo, no período da seca a vegetação ela muda completamente. Ela fica esbranquiçada, acinzentadas, as folhas caem e aquele período, né, fica bem seco mesmo. Mas tudo isso muda no período das chuvas. Eu gravei um outro vídeo falando um pouco mais sobre o meu bioma e lá eu frisei muito o lado da seca, né? Que é um período difícil, tanto para os animais quanto para as pessoas. Quando chega a temporada de chuvas, tudo isso muda, né? A vegetação muda completamente, fica parecendo uma floresta, tudo fica muito verde, os tanques, represas, os lagos, eles enchem de águas e tudo fica perfeito. Eu costumo dizer que os pássaros, eles ficam felizes, eles começam a cantar e tudo fica uma maravilha. Então tudo isso muda quando chega a temporada de chuva. Lembra do dia que eu mostrei? Não estava tão cheio. Agora o que aconteceu? Colou um no outro. Transformou em um só. Tá vendo? Olha isso aqui. Transformou em um laguinho só, gente. Olha isso aqui. É, tipo, cadê aqui? Rapaz, tá faltando. Existe na caatinga mais de 900 espécies de plantas que compõem o bioma caatinga. Existem aquelas plantas anuais que elas nascem, elas crescem e elas reproduzem no período da chuva. Mas quando chega no período da seca, elas não resistem e acabam morrendo. Mas existe também aquelas plantas que elas são resistentes a esse período da seca. Mesmo no período bem seco, elas sobrevivem. Por isso que eu costumo dizer que elas são plantas sobreviventes. Como, por exemplo, o mandacaru, o buzeiro, a aroeira, o juazeiro, né? Muitas dessas plantas elas têm raízes profundas e outras têm raízes mais rasas, mas elas armazenam água nas raízes, elas conseguem passar esse período da seca sobrevivendo esse período que é muito difícil, tanto para os animais quanto para as pessoas, enfim, mas elas conseguem sobreviver. São plantas que eu costumo dizer que elas são resistentes. Então existem aquelas que não aguentam, mas existem essas plantas também que ela aguenta firme esse período bem difícil. A palma, por exemplo, elas são bem resistentes. Eu já mostrei em outros vídeos aqui no sítio as palmas, né, no período da seca. Por que que nós plantamos palmas aqui? Porque justamente no período da seca os animais não têm o alimento, elas consomem da palma. A palma ela passa por esse período firme e forte, resistindo todo esse período da seca. A caatinga é um local propício para o crescimento e desenvolvimento de diversos vegetais. Vou citar também algumas características típicas da nossa flora. Por exemplo, as cascas das árvores são grossas, as árvores são tortuosas, né? São bem tortas, é difícil você encontrar uma árvore aqui certinha. Elas também são baixas, elas
são poucas as árvores altas, né? E elas possuem muitos espinhos, né? Vocês devem ter observado nos meus vídeos, quando eu estou passando em meio à vegetação, eu sempre afasto porque tem muitos espinhos que machuca, enfim. E muitas dessas árvores também, elas têm raízes profundas, né? Para elas armazenar água, para no período da seca elas conseguirem sobreviver. Então, essas são algumas das características das nossas árvores aqui no nosso bioma, que é a caatinga. Quero citar também algumas plantas, né, nativas aqui do nosso bioma, né? Por exemplo, as cactáceas, que são resistentes no período da seca, né? E existem várias espécies de cactáceas, por exemplo, o mandacaru, coroa de frade, tem também o xique-xique, o facheiro. Eu quero em outro vídeo mostrar para vocês as várias espécies de cactáceas que tem aqui no nosso bioma, mas vai ser em um outro vídeo. Existem as plantas, né, as árvores que são nativas aqui do nosso bioma, como por exemplo o buzeiro. Eu falei agora das cactáceas, né, o mandacaru, a palma, a umburana, o juazeiro. O juazeiro ele consegue manter suas folhas no período da seca. Impurana, o caroá, que aqui algumas pessoas falam croá. São inúmeras espécies de plantas que são nativas aqui do nosso bioma, mas também existem aquelas plantas que tem aqui, mas tem em outros biomas também. Como, por exemplo, o angico, né? O angico tem em outros biomas. A aroeira também tem, né? Enfim. Então, gente, em um outro vídeo eu quero mostrar para vocês algumas plantas, né, algumas árvores nativas aqui do nosso bioma. Vai ser bem interessante eu poder mostrar para vocês, como a barriguda também, que é aqui da nossa caatinga, né? Então eu quero gravar um vídeo específico mostrando essas árvores, tá certo? A característica principal da nossa caatinga é o fato de se adaptar à aridez do solo e à escassez de água no período da seca. Se alguém me perguntar assim, Ana, como você resume a caatinga? Bom, eu vou resumir a caatinga em resiliência, né? Resiliência e adaptação. Por quê? Aqui os animais são resistentes, o povo são resistentes, as plantas são resistentes, passando por todo esse período da seca firme e forte, né? Eles não desistem, eles são perseverantes, eles já se adaptaram, como eu falei, e eles conseguem sobreviver num período mais difícil, que é o período da seca. Então, como eu disse para vocês, né? A caatinga parece pobre, mas ela é rica, rica em biodiversidade. A biodiversidade aqui da caatinga é incrível. Sem contar as várias espécies de animais que eu vou falar em um outro vídeo, um pouco mais sobre a fauna, e inúmeras espécies das plantas, né? Então, realmente é um bioma muito rico. Se você que está aí do outro lado não conhece o nosso bioma, eu convido você a conhecer, a fazer uma vivência aqui na caatinga. Mesmo que vocês venham no período da seca, vocês vão amar. Ali está a minha casa. Eu vim aqui desse lado mostrar para vocês aqui, né, um pouco da nossa vegetação, como fica, né, no período da seca. Como eu falei no vídeo, o mandacaru, ele sobrevive o período da seca. Como vocês estão vendo aqui, tá bem esbranquiçada, vou aproximar ali, mas o mandacaru ele parece aqui intacto. Então ele resiste porque ele armazena água nesse período. Então, olha para vocês verem. E como fica aqui a vegetação? Vou aproximar aqui, vou fazer um giro bem legal aqui para vocês. Olha, tem um mandacaru e olha as serras lá. Eu vou mostrar aqui, olha, tudo seco. Aqui tem mais alguns pezinhos de mandacaru. As únicas partes verdes são nas baixadas, que no período das chuvas é onde a água passa. Mas como vocês podem observar, olha, tá vendo as serras? Tudo esbranquiçada, tudo com esse aspecto acinzentado. Olha para vocês verem. Como eu falei das plantas anuais, elas nascem, crescem, reproduzem no período da chuva, mas morrem no período da seca. Então, a vegetação fica assim. Vou fazer um giro aqui, mostrando um pouco mais da nossa caatinga para vocês. Olha para vocês verem. O pé de mandacaru permanece aqui verdinho. Mas olha os aspectos aqui das folhas. As folhas caíram no chão nesse período. Fica sem folhas.
Como eu falei, a maioria das folhas cai, algumas permanecem. Mas olha como fica. Olha isso aqui. Vou fazer mais um giro aqui, só para vocês verem a nossa caatinga. Andando aqui pelo mato. Ó, tá vendo? Mais um pé de mandacaru. Coloquei aqui meu tênis. Vai pro mato. Outro pé de mandacaru aqui. Apesar de estar seco, assim, apesar das folhas ter caído e ter esse aspecto acinzentado, o meu bioma, gente, ele é incrível. Parece pobre, mas ele é rico. Então, quero mostrar para vocês um pouquinho, para vocês que para outras pessoas de outros biomas que têm curiosidade de ver um pouco a caatinga. Então, fiz um giro aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Ali tá a minha casa. E olha aqui. Outro dia eu mostrei em outro vídeo. Aqui tava tudo bem esbranquiçado. As árvores estavam bem brancas, acinzentadas. Olha agora como tá. Olha esse pé de mandacaru aqui. O mandacaru, mesmo quando tá seco, ele fica assim, né? Então, o cacto do mandacaru é bem resistente à época da seca. Mas aqui estava bem acinzentado as árvores. E agora como está? Pezinho aqui de mandacaru. Eu esqueci o nome dessa planta aqui. Ela tem uns espinhos, mas ela é bonita. Dia 17 agora tem previsão de chuva de novo. Então vai ficar uma maravilha. Aqui só é o começo só. Essa imensidão verde aqui só é o começo. Vai ficar bem melhor. Então o vídeo de hoje foi para falar um pouco mais sobre a flora. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de deixar nos comentários a opinião de vocês. E é isso aí, meu povo. Beijinhos. Tchau, tchau.